Ora, sejam muito bem-vindos ao Conversas à Solta. Hoje temos um convidado repetente, salve seja, que é o Paulo Saragossa da Mata. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado pelo Obrigada convite. mais uma vez por estar aqui. Vou dispensar as apresentações, porque já é um convidado antigo, já é da casa, digamos assim. E temos 3 temas para conversar. Que me parecem importantes e pertinentes. E eu começaria pelo primeiro e vou dar-lhe uma abrangência para poder dizer de sua justiça, que é como estamos hoje com este mundo virado do avesso em termos de direitos, liberdades e garantias. Que ameaças temos, que problemas temos, enfim, como é que vê? Como é que vejo? Vou antecipar Sim. Um pensamento que tenho e convém avisá-lo para que também ninguém venha ao engano. Certo. Não vejo as últimas mudanças do mundo com esperança. Não vejo como um tempo risonho que vai pela frente. E, portanto, isto enquadrará necessariamente o meu pensamento e aquilo de que vamos falar hoje. Certo. Não quero, todavia, que as pessoas ouçam e fiquem com a ideia de tudo está perdido. Nada é possível. Não é isso. Eu não tenho esperança porque não vejo sinais de onde possa haver uma resistência, no sentido mais clássico, mais político, uma resistência a um tsunami que está a varrer o mundo no que diz respeito a direitos, liberdades e garantias. Então, a sua grande preocupação, é que eu comungo, é a falta, é a inação. A inação. Perante uma onda o que está a avassaladora. acontecer. Certo. E gostava de balizar isto num período muito claro. A minha geração, entre as pessoas do fim dos 60 e que viveram até hoje, mas diria até aos 2010, essas pessoas tiveram a enormíssima sorte de, quando ganharam consciência, Portugal nascer para um mundo de democracia, de liberdades, de garantias, em que a Europa já vivia. Ao entrarmos na União Europeia, participámos disso tudo e do desenvolvimento económico fantástico que Portugal viveu e teve. Não há nenhuma comparação entre o Portugal de 2025 e o Portugal de 75. Nenhuma comparação. Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, portanto, todos os países do Ocidente. E, portanto, nós vivemos um período fantástico. Repare, consciência em 1975, 76 e até 2010, em que já éramos licenciados, já trabalhávamos, tínhamos tido carreiras, eu diria, meteóricas, em ascensão, claro, até inesperadas. Porquê? Porque havia muito dinheiro, claro, a crise começou em 2008, isto não são datas fixas, certo, não é? Mas estou a dizer, é esse embalo. E, portanto, pessoas da minha geração, até essa altura, não podiam senão ter uma visão risonha do futuro. Ou seja, era o fim da história. Tínhamos atingido o fim da história. Tínhamos atingido os direitos, liberdades e garantias todos. Havia apenas que os efetivar em casos que não eram efetivos e, às vezes, de os desenvolver. É conveniente que as pessoas se recordem que começámos por lutar pelo direito à vida e estávamos a falar do direito à felicidade, o direito ao desligamento nas horas de descanso. Portanto, estamos a falar de coisa... É um universo de distância. E, portanto, era impensável para mim, em 2005, 2006, que Portugal e o mundo, Portugal, a Europa e o mundo, pudessem subitamente fazer uma marcha atrás, que fosse marcha atrás rigorosa, no sentido de vamos começar a retirar direitos, liberdades e garantias. E foi precisamente nessas alturas, 2007, 2008, aliás, em 2005 já há um diploma legal que já tem português, que já me gerou alguma surpresa à data, e que hoje em dia seria tirar um repousado da boca de uma criança, em comparação com o que está a acontecer.
E começamos a ver realmente, e nestes últimos 20 anos, Portugal fez uma grande marcha a ré. A Europa está a fazer uma marcha a ré a uma velocidade estonteante, com exceção, como sempre, dos nórdicos. E diria que, em certa medida, apesar de com peculiaridades diferentes dos nórdicos, o Reino Unido, da Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte. Em que os direitos, liberdades e garantias, aí eu acho que eles ainda estão preocupados e ainda os vivem. E sempre os viveram em avanço sobre nós. Agora, em Portugal, os ataques aos direitos, liberdades e garantias começam no início do século XXI. Numa marcha atrás, eu costumo dizer que a luta pelos direitos, liberdades e garantias sempre andou como, peço desculpa pela expressão, como um bêbado. Exato. É 2 passos para a frente, um para trás. 2 passos para a frente e um para trás. Não, nós agora estamos a andar 2 passos para trás, um para a frente, 2 passos. Ou só 2 passos para trás. Sim. E, portanto, não consigo ser otimista, porque é a minha geração que está hoje em dia em cargos de poder que se conforma ou que implementa essas medidas que são absolutamente chocantes. Quer dar exemplos? Quero dar exemplos variedíssimos. Por exemplo, tudo o que diz respeito à área da justiça criminal. Sim. Não houve nenhuma alteração ao Código de Processo Penal no século XXI que não fosse no sentido da redução das liberdades, garantias e direitos. Não houve nenhuma. E o que nós ouvimos de homens da minha geração, homens com H grande, homens e mulheres, o que ouvimos, e são formadores de opinião, em regra são os presidentes dos sindicatos, os conselheiros presidentes dos Supremos, os desembargadores presidentes das relações, os juízes em geral e procuradores em geral que assumem papel de relevo publicamente, a defender medidas, programas, que são exatamente o contrário daquilo em que foram ensinados. Tais como? Por exemplo, a limitação ao absurdo, não é popular o que eu vou dizer, aviso já, a limitação ao absurdo do direito ao recurso. Um dos meus trabalhos de mestrado foi sobre o direito ao recurso. E havia dúvidas sobre se o direito ao recurso integrava um direito ao processo penal justo, digamos assim. Era uma dúvida. Estamos em 95. Sim. E, curiosamente, defendi que sim, um direito ao recurso é fundamental. Era por onde ia a doutrina europeia, toda, espanhola, italiana, francesa, alemã, mas em Portugal havia argumentos como o seguinte: obrigar os senhores juízes desembargadores, ou conselheiros, não é o caso porque não conhecem de matéria de facto, a terem que ouvir cassetes à data, hoje seria CDs, isso é desumano. E eu dizia, mas é desumano porquê? Se nós estamos em primeira instância e está tudo a ser gravado, é para alguém ouvir. Claro. Então qual é o problema? E lembro-me de eu ter uma posição oposta na data ao senhor conselheiro, e que hoje admiro imenso, aliás, admiro há muitos anos, Narciso da Cunha Rodrigues. Sim. Que é, para mim é o Procurador-Geral da República. Sim. Em democracia. O Procurador-Geral da República. Uma cabeça excepcional, com a idade com que está. Tenho o privilégio de poder falar com ele de vez em quando e aprende-se sempre. Claro. Mas estávamos em lados distintos da barricada. Não impede que nos respeitemos muitíssimo ao fim destas décadas. Mas ele entendia, na altura, que o direito ao recurso não podia ser ao ponto de garantirmos aos cidadãos que num recurso ia ser apreciada novamente a matéria de facto. Eu dizia que sim. E realmente depois conseguiu-se implementar. O que é que acontece depois disso? Há demasiados recursos. E os advogados utilizam os recursos como modos de protelar. Exatamente. É claro que há advogados que usam recursos de modo indevido. Como há médicos que utilizam a medicina de modo indevido. Como há políticos que utilizam a política de modo indevido. Ora, a lógica não é retirar o direito. É controlar o exercício do direito. Certo. E o que nós vivemos de 2002, 3, 4, 5 para cá é uma retirada de direitos. Há formadores da opinião pública, gente de imensa qualidade, na investigação, diria eu, jornalística da área criminal, é tanto recurso. E não é verdade. Os recursos reduziram imenso. E os processos estão parados por causa dos recursos. É preciso dizer com todas as letras.
é mentira. Porquê? Porque 99% dos recursos são para subir a final. O que é que isto quer dizer para os nossos ouvintes e espectadores? Sabe, claro. Quer dizer que eu posso interpor os recursos que quiser, que só depois da decisão final do tribunal, em primeira instância, é que eles sobem e vão ser conhecidos. Portanto, não é por força dos recursos que os processos param. Não. Tal como as pessoas têm que perceber, eu defendo isto há muitos anos. Olha, eu era muito jovem a fazer comentário televisivo, com os meus 28, 29 anos. Sempre disse, é obrigatório na área da justiça haver uma plataforma de workflow, e na altura a internet não era o que é hoje. E não havia a inteligência artificial. Eu dizia, é fundamental que qualquer cidadão abra uma página de internet, vá olhar para isto e saiba, o processo está aqui, está ali, está parado aqui, está parado ali. Porque a justiça é um poder soberano, mas não é isento de controle. Claro. E, todavia, é o único poder soberano isento de controle. Não tem controle nenhum. Dir-me-ão, tem os conselhos superiores. Não tem, não, senhor. Não tem, não, senhor. Não tem, não, senhor. E, aliás, e quando há intervenções dos conselhos, e digo também com provas concretas vividas em processos judiciais, em regra, essas intervenções são in malum partem. São intervenções que mais valeram ter existido porque são antidemocráticas, ilegais, porque não cabe a um conselho interferir em concretos processos judiciais. Portanto, eu dou o exemplo disso, mas dou o exemplo das escutas telefónicas, muito rapidamente. Sim. As escutas telefónicas foram crescendo. Lembro-me da senhora doutora Paula Teixeira da Cruz, Sim. minha amiga, que gosto muito dela, ser um dos propósitos dela, quando ascende a Ministra da Justiça, reduzir o número de entidades que podiam fazer escutas telefónicas. Não conseguiu. Não conseguiu. A máquina é muito pesada. Sim, sim. E uma pessoa cheia de boas intenções e bons princípios não pode fazer nada. Aí está uma boa razão para não ter esperança. Porque qualquer pessoa com boa vontade e até com conhecimento tem a plena consciência de que é mais fácil cortarem-lhe a cabeça enquanto ministro do que conseguir implementar uma reforma contra as estruturas e os lobbies. Era aquilo que se chamava, e às vezes chama, o sistema. Nós nunca sabemos quem é o sistema. Não, é o sistema. É o sistema. É uma entidade. Exatamente, é um Leviatã que existe. Exato. Portanto, era um bocadinho isto que eu lhe queria transmitir e aos nossos ouvintes e telespectadores. O caminho tem sido de redução. De retrocesso. E tem sido de retrocesso noutras áreas. Devo dizer que, para mim, temos um Sistema Nacional de Saúde exemplar em comparação com muitos países da Europa, até nórdicos. Porque já tive que utilizar uns e outros. Mas o direito à saúde é muito mais dificilmente exercível hoje do que era há 10 ou 15 ou 20 anos. Verdade. Não é que não haja melhores soluções médicas e tecnológicas, não é isso. Os políticos da minha geração, e pouco mais velhos, conseguiram desbaratar o sistema de saúde. Eu, nos últimos anos, eu vi um desfazer, um corroer da administração pública que é lamentável. E aconteceu nos últimos 10, 12 anos. Verdade. É muito fácil de encontrar e datar quem foi o responsável pelo desmantelamento e perguntar se uma pessoa filosoficamente ingressa num partido político que quer um sistema de uma boa administração pública preocupada com os cidadãos, com os seus direitos, liberdades e garantias, como é possível ser essa mesma pessoa que ajuda ou permite a destruir a própria administração pública? Exato. Pioramos em índices de educação, pioramos em índices de saúde, pioramos nos serviços da administração pública, pioramos em todos os serviços. E isto é uma coisa de há 10 anos para cá. Sim, sim. E, portanto, ninguém pode dizer que isto não é um ataque aos direitos fundamentais. É. E depois vem com a preocupação, e o direito à habitação. Mas não é só o direito à habitação. Nós tivemos, durante bastante tempo, um governo integralmente de esquerda. PS, PCP, Bloco de Esquerda, Verdes, salvo erro, que ainda integravam, Sim. que são precisamente os partidos que se apresentam como defensores dos pobres, dos oprimidos, dos que não têm posses, dos que precisam do sustento da coletividade. E foi exatamente essa frente que destruiu o sistema. Dir-me-ão, mas antes disso, tinham estado partidos de direita que também não fizeram grande coisa. Não fizeram grande coisa. Realmente não fizeram grande coisa. Mas é diferente não fazer grande coisa do que destruir o que existe. Claro.
E isto depois levava-nos muito longe, porque aí já digo que é a minha geração e a dos meus pais responsável por não ter tido a consciência em nenhum momento dos últimos 50 anos de que era aqui que íamos acabar. E isso é mais imputável à geração que me antecede. Sim, sim. Porquê? Porque teve acesso e conhecimento e sentiu na pele o que é um sistema autoritário. E se uma geração que sente o que é um sistema autoritário, que luta por um sistema democrático, que vê o sistema democrático ser implementado, não conseguiu antever onde é que isto ia acabar. O regabof, que alguns políticos utilizam, a bandalheira, Sim. trouxe-nos aqui. E os responsáveis por esse regabof e por essa bandalheira é a geração anterior à minha e um pedaço da minha, Certo. que acabou com o que havia para acabar. E, Certo. portanto, não posso ser positivo, mas digo sinceramente que gostaria muito de ser possível, mas nem juridicamente é possível, Sim. participar num julgamento penal dos responsáveis por isto tudo. Certo. Porque isto tudo é muito mais do que aquilo que nós despreocupadamente vemos quando não pensamos nisto a fundo. Acredito. Mas também não podemos, infelizmente, levá-los a tribunal. Não podemos. Portanto, é uma impossibilidade. Mas sabe, Helena, a única sanção prevista para estes casos emerge do voto popular. Exato. Estranhamente, eu não tenho compreendido o que pensam os portugueses sobre a sua história, o seu presente e o seu futuro. Não consigo perceber. Sim. E quando eu digo não consigo perceber, seja de octogenários a miúdos de 15 anos. Sim, sim. Porque há miúdos de 15 anos e 16 anos, penalmente, aliás, com uma responsabilidade muito degradada, a defenderem princípios e doutrinas, que poderemos falar daqui a instantes, Sim, sim. absolutamente inconcebíveis para o século XXI. É verdade, é verdade. Portanto, são verdadeiras doutrinações, são alienações, parecem quase que drogas no sentido químico que leva as pessoas a desenvolverem determinado tipo de pensamento que há 10 anos, 15 anos, nós diríamos, este tipo é completamente louco, é um demente, não é? Não, isso leva-nos já agora podemos ir para aí, como temos o famoso, infelizmente famoso caso do bullying, Certo. mas temos uma das filosofias novas que a adolescência tem aderido, a adolescência masculina, bem entendido, é célebres incel, Certo. são os celibatários involuntários. Certo. E que tem como guru principal o Sr. Andrew Tate, que foi agora enviado novamente aos Estados Unidos pelo Sr. Trump. Reabilitado pelo Sr. Trump. E, portanto, esse tipo de mensagem tem passado com muita facilidade. Demasiada facilidade a esta geração mais nova. E eu, como exemplo, para as pessoas perceberem, aquele caso do esfaqueamento em Alvalade, certo, em que um rapaz esfaqueou 150 vezes, podem ter sido mais, não sei, mas pelo menos 150 facadas numa rapariga, perante a inércia de uma série de espectadores, o que ainda é pior, após um encontro que tinham marcado no Tinder ou noutra plataforma de encontros, que não sei qual é, mas suponho que fosse o Tinder. Isto lembra aquela série Adolescência. Exatamente. Que vários países passaram a achar que deveria ser passada em todas as escolas, como exemplo, para mentalizarem as crianças e os adolescentes de que aquilo é perigoso e das consequências que pode vir a ter e das famílias que se desfazem com estes casos. Mas como é que é possível hoje esta geração, que não tem nada a ver com a nossa, com a minha e com a sua, achar isto uma coisa perfeitamente normal?
Eu acho que isso aí é um dos mistérios da humanidade neste momento. Exatamente. Nós temos miúdos de 15, 16 anos, 18 anos, 20 anos que seja, ou 25, a terem ideários comportamentais para si e impondo aos outros que o meu bisavô não tinha, que era um homem do fim do século XIX. Exato. Que não tinha. Era um homem que tudo o que escreveu, o que eu ainda tive a oportunidade de perceber da relação dele, porque eu era pequenino, tinha 6 anos, 7 anos, da relação dele com os filhos, com os netos e com os bisnetos. Era um homem que, sendo do final do século XIX, que viveu toda a passagem até ao à instauração da democracia. Ele não pensava desta maneira. A mulher não era um objeto. A mulher não era livremente disponível ou dispensável. Claro. É que a mulher demorou séculos a tornar-se sujeito de direito, sujeito de relações jurídicas. Lembro, no tempo da minha avó, a mulher podia praticar o comércio em 2 circunstâncias. Ou porque enviuvava, ou porque era emancipada para isso pelo marido. Portanto, nós demoramos séculos a dar um estatuto de sujeito a um ser que sempre o deveria ter tido. Claro. Eu acho, e agora de repente há jovens que acham que não, a mulher é uma coisa suscetível de apropriação, sou eu que determino o que é que ela faz, o que não faz, o que veste, o que não veste, se decora, se não se decora, mas está tudo bem. Não está. Pois, é que, repare, eu vou fazer, vou dar aqui só uma nota de rodapé, mas que, eu odeio ter razões nestes casos. Pois. Quando o Sr. Trump anunciou a sua recandidatura e eu vi que o seu oponente era o Sr. Biden, eu pensei, está garantida a tragédia. E esteve garantida a tragédia. Mesmo depois com a Kamala. Sim, já não era, aquilo naquele momento não era recuperável. E não era recuperável também, e isto também acontece em Portugal, poderemos até dar um toque sobre isso a seguir, é que lá está, no caminho dos direitos, liberdades e garantias, nós devemos também ser racionais, porque tudo o que é demais não presta. Cantava a Amália numa das canções, menina sem recato enjoa. Exato. E portanto, quando é demais, as pessoas também se cansam. Por exemplo, a política bloquista em Portugal, relativa à imigração, à qual se sujeitou em termos jurídicos, sujeitou-se um primeiro-ministro, certo, levou ao crescimento do racismo a um ponto que não vivíamos. Acho que se calhar nunca vivemos. Eu não me lembro de ter vivido, pois, nem tenho ideia. Na minha nenhuma. vida também não vivemos seguramente. Não. Mas é preciso ver que nós recuamos o quê? 100 anos? Mais de 100 anos? Talvez mais de 100 anos. Talvez mais de 100 anos. Convém lembrar que Lisboa foi a primeira cidade em que houve uma colónia africana, a Rua do Poço dos Negros. Sim, senhor. E estamos a falar há séculos. Sim, sim. Há o famoso quadro de 1500 isso, que mostra Lisboa, a praça, aquela praça que já não existe. Já não existe, sim, mas em que havia pessoas de várias cores. E uns vestidos ricamente, outros menos ricamente. Exatamente. E se percebe que as classes sociais estavam ali todas representadas. Estavam misturadas e miscenizadas. Claro, dir-me-ão, está bem, não havia racismo, como houve nas colónias, isso aí merecia uma discussão com pessoas sérias sobre história, não com políticos travestidos de historiadores ou historiadores políticos. Não vamos por aí agora. Sim, sim. Mas esta Portugal sempre foi, no pós-25 de Abril, desculpem, mas a expressão não arranjo uma que tenha o mesmo significado, welcoming para o estranho, para o estrangeiro. Foi tão, como todas as políticas woke foram tão, que se gerou uma reação agreste, amarga,
por parte de uma esmagadora maioria silenciosa. É verdade. E é como os vulcões. Claro. Esteve debaixo da terra. Uma força telúrica a ser contida e no primeiro momento que pode, explode. Explode é sempre para o oposto. É sempre com violência. Sim. E por isso é que antecipo e digo-lhe 4 anos, 4, 5 anos, e corremos o sério risco de estarmos a viver um regime autocrático que durará décadas. Numa lógica de mito eterno retorno, não é? De história cíclica, que me custa imenso. E agora voltemos então aos rapazes. Exato. Eu acho que a única razão que pode, eu não digo justificar, porque isto não é justificável, mas que pode levar-nos a tentar compreender o porquê destes jovens, e depois é um tipo de jovem, claro, é o jovem europeu, caucasiano, bem enquadrado socialmente, não é um criminoso por definição, e até tem. Até pode ser um bom modo aluno. De vida, e um bom aluno, um modo de vida sim. normal, integrado na sociedade, na família, ter depois uma ideia de que é a sua namorada. Se for namorada, obedece-lhe ou não é. E daí os involuntários celibatários, ou ao contrário, celibatários e involuntários, porque querem estar sozinhos? Não, eles até queriam estar acompanhados. Mas nas regras deles. Mas nas regras deles. Ora, as regras deles podem vir a ser implementadas. O que os talibãs fizeram? Exatamente. Quer dizer, não, e tal, mas nós, não, cultura ocidental. A cultura ocidental morreu no dia em que permitiu a destruição dos seus próprios princípios. E isto é uma coisa que também era visível e nenhum de nós viu. A nossa inteligência é grande, ou não, sim, porque não conseguimos ver coisas óbvias. Então, a velha discussão da liberdade de expressão. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem já discutiu isto vezes sem conta. Sim. E decidiu vezes sem conta mal. Vemos agora. Porque nós não podemos permitir, em circunstância alguma, um discurso que a única coisa que visa é a destruição do Estado de Direito Democrático, do acervo de direitos, liberdades e garantias, com base nos quais essas ideias, essas doutrinas são divulgadas. Há intolerância. Não há intolerância nenhuma. Tolera-se tudo, menos o que é pôr em causa os nossos direitos. Os direitos da humanidade. Exatamente. E nós estamos a ter recursos sociológicos, recursos psicológicos, recursos económicos. O Sr. Trump, nos Estados Unidos, está a destruir completamente a economia dos Estados Unidos. Diria talvez 60% ou 70% da população norte-americana não se apercebe sequer disso, não tem nenhuma ideia do que está a acontecer. Aliás, das últimas sondagens que foram feitas, há uma grande percentagem de cidadãos norte-americanos que não sabem onde fica a Europa. Não têm ideia em que lugar do globo é que se põe a Coreia, ou Somália, ou Egito. Não têm nenhuma ideia, não é? E, portanto, é óbvio que são pessoas que não têm a capacidade sequer de pensar o mundo, não é? Porque não sabem o que é o mundo. Sim. E, portanto, e o Sr. Trump está a destruir um Estado de Direito, uma democracia que eu diria que, claro, nunca foi desde o início. O conceito de democracia no século XVIII não é o conceito de democracia do século XX, não é? Não me vale a pena virem com a história, mas não, está a destruir. Como na Europa, vários países estão a permitir que seja destruído aquilo que são os pilares da cultura civilizada ocidental. Porque hoje em dia tenho que distinguir algo que qualquer antropólogo me diria que era inadmissível, não é? Há a cultura ocidental que é civilizada e há uma cultura ocidental que não é civilizada. Exatamente. Portanto, eu não tenho explicação nenhuma que não seja esta. Continua a ser uma tristeza tudo isto. Continua a ser uma tristeza e o quadro é negro, não há dúvida, e o futuro muito sombrio. Dentro deste quadro há um particular tema que se enquadra, que se deve e pode enquadrar, que é o da violência doméstica. O Estado a que chegou
a violência doméstica, pelo menos em Portugal. Eu não conheço os números dos outros países. É também uma regressão? Ou é só porque as pessoas agora estão mais cientes e fazem mais queixa? Não sei até que ponto... Sim, nessa eu acho que há um conjunto de fatores. Ou seja, Sim. há um conjunto de fatores que permitem falar-se hoje desse fenómeno. Eu lembro-me, não sou antigo, e lembro-me, não sou antigo, é uma presunção já o suficiente antigo, mas lembro-me de haver a justificação para certo tipo de comportamentos com a latinidade das culturas. Eram os portugueses, os espanhóis, os gregos e os italianos. E a França do Sul. E portanto pronto, era a cotada do macho latino, do macho ibérico, acórdãos famosos do Supremo Tribunal de Justiça a justificar, entre aspas, um crime de violação, salvo erro até plúrimo, porque uma estrangeira tinha que saber onde entrava, na cotada do macho latino. Isto não vai assim há tantos anos, não é? Não. Lembramos ambos. Justificou-se dessa maneira. E enquanto nós andarmos a encontrar razões plausíveis para justificar o inadmissível, andamos mal. E aqui deixar uma semente também para uma futura conversa, Sim. hoje ou seja quando for. Sim. A justiça portuguesa, a prova de que o maior problema não é a celeridade, mas a falta de qualidade da justiça, a falta de qualidade de muitos magistrados, a falta de qualidade de muitos advogados, de muitos procuradores da República, mostra-se como o problema principal. Porque a justiça não só deve ser o garante de que os princípios estruturantes da vida em comum são respeitados, como tem que ser ela própria, a justiça, o farol do desenvolvimento desses direitos. Claro. Não temos que estar à espera do Parlamento para fazer o que lhe cabe, não é? É a quem cabe legislar, mas o desenvolvimento do direito não é só legislar. Pois não. E nós vivemos um tempo em que os senhores magistrados, principalmente os judiciais, e é isso que me custa, porque fui ensinado ainda, na lógica de uma conferência que eu vi, era muito jovem, aluno de faculdade do Dr. Labrinho Lúcio, a um juiz entrega-se a nossa honra, o nosso património e a nossa vida. É isso que para mim é um juiz. E portanto eu olho para um juiz e penso que a generalidade das pessoas deve olhar assim. Em todas as classes profissionais há gente péssima. Sim. E gente ótima. Conheço magistrados judiciais fabulosos. Não estou a dizer que são todos maus, não é nada disso. Eu estou a dizer é que o corpo da magistratura judicial, o corpo do Ministério Público, o corpo dos advogados a quem cabe ser a manifestação viva da sociedade na justiça, e sabemos que a advocacia de hoje também padece de imensos problemas, Sim. Toda a massificação traz problemas, deixamos todos, e claro que quem decide não são os advogados nem os procuradores, são os juízes, deixamos ou conformamo-nos com o não sermos nós capazes de desenvolver e garantir o direito. Um juiz, para somar 2 mais 2, está à espera de uma lei que o permita. Exato. Ou de um despacho do Conselho, por causa da inspeção, da progressão de carreira. Mal andamos quando um juiz precisa que lhe digam adiciona 2 mais 2. Porque o passo seguinte é dizer, olha, vais adicionar 2 mais 2 e o resultado é 5. E ele vai cumprir. E se cumprir, onde está? Exato. Não há juízes em Berlim. Exatamente. O que eu temo é que sejam cada vez menos, e devem sofrer imenso aqueles que querem marcar a diferença. Porque sofrem. Eu acho que sim. E sofrem porquê? Porque estamos a falar de corporativismo. Claro. É o último resquício do corporativismo do Estado Novo, é a magistratura judicial e o Ministério Público, o corpo do Ministério Público. E, portanto, esta situação é grave quando nós olhamos para um problema concreto como a
a violência doméstica, Exatamente. em que... Os agressores são postos na rua. Vamos lá ver, é que uma coisa é numa medida de coação, que se calhar publicamente as pessoas não percebem tanto, mas tenho que compreender que uma medida de coação tem fins específicos e não é uma pena, não é? Mas temos que pensar que, havendo uma alegação, uma investigação de violência doméstica, se não queremos que haja danos maiores, como homicídios ou ofensas à integridade física graves, como uma consequência morte ou não, nós não podemos pegar no agressor e metê-lo na casa onde ele está a praticar supostamente os crimes com a sua mulher Exatamente. e com os seus filhos. E depois dizem, não, há casas-abrigo para onde se vão deslocar as mulheres e os filhos. Mas para quê? Então, mas as mulheres... Ele é que devia sair. E ao contrário, quando a agressão é praticada por uma mulher contra um homem, igual muito obrigado. Exato. É ela que é posta fora da casa de morada de Com família. certeza. Até que se prove que não houve responsabilidade, porque pode ter havido uma denúncia falsa. Porque sabemos também que há uma quantidade enorme de denúncias de violência doméstica que são inexistentes. E aí a estatística parece que mostra que são as senhoras que fazem esse tipo, são as mulheres, perdão, que fazem este tipo de denúncia com motivos exclusivamente visando a guarda dos miúdos, o exercício das responsabilidades parentais, ou mesmo o divórcio, ou mesmo a partilha de bens. Sim. E, portanto, como nós não podemos ter um guarda na cabeça de cada um, Claro. o sistema tem que ser um sistema que está pensado equilibradamente. Claro. E não está. Eu a caminho de conversar consigo, vinha a ouvir um programa na Rádio Renascença, que começou ontem, um programa das 3 da manhã, mas que se chama 3 por Todos, Sim. em que estava a ser entrevistado o Sr. Procurador-Geral da República. Certo. E foi-lhe feita uma pergunta por uma das 3 da manhã sobre o que é que um procurador pode fazer. E o Sr. Procurador-Geral da República apresentou 3 ou 4 bullets, 3 ou 4 tópicos, que é o organizarmos-nos, o conhecermos-nos, o estudarmos. Peço toda a desculpa. Conheço o Sr. Procurador-Geral da República pessoalmente porque foi diretor do TSIAP durante vários anos e também tive a oportunidade de ler muitos despachos que ele ia proferindo em processos e até em conferências, coisas que disse. Peço muita desculpa ao Sr. Procurador-Geral da República, que é um homem com mais de 70 anos. Sim. Um homem com mais de 70 anos. Portanto, a idade da minha mãe. Mas vai organizar-se. Agora vai-se organizar o Ministério Público. Nos últimos 50 anos não tiveram tempo de se organizar. Exato. E vai estudar o quê? E uma das expressões é, vamos todos juntos, mantermos-nos unidos. Isto é conversa de político, desculpe, no pior sentido da palavra. Quer dizer, se o Sr. Procurador-Geral da República, para um tema que é um tema candente na sociedade, e não é hoje, Não. durante o seu período de Procurador da República, este tema sempre existiu. Dizia a Maria Helena bem, havia menos consciencialização. Mas temas destes sempre existiram nos tribunais nos últimos 20 anos, 25 anos. Então, se tem 70 anos nos últimos 25, o Sr. Procurador-Geral da República, que é um homem com currículo, não me vai dizer que é agora que se vai organizar e pensar para saber o que é que se vai fazer. Claro. Porque senão, com certeza, atingirá o centenário da sua idade sem que nada esteja estudado. Nós sabemos que os estudos em Portugal, quer dizer, Sim. costumam dizer que nós somos ótimos a diagnosticar e péssimos a resolver. Eu digo que não, somos péssimos nas duas coisas. Um diagnóstico em Portugal, demora anos, são as comissões, os inquéritos, depois sai, não sei se para nada. Sim. E, portanto, eu dei-lhe aqui um exemplo que aconteceu agora, esta tarde, Sim. em que eu fiquei absolutamente atónito. Ainda por cima, o Sr. Procurador-Geral da República parecia que estava com dificuldade em expor as suas ideias. Sentiu pouco à vontade. Não é? Quando é um tema que tem que estar absolutamente à vontade para falar. Sim. E eu até gravei com o meu telemóvel uma parte do que eu vi. Porque eu não queria acreditar. Pois, claro. Ainda por cima é um homem que eu elogiei quando foi escolhido, precisamente por ter um currículo. Sim. E tem experiência prática. Não se pode dizer, bem, lá está mais alguém que não tem experiência. Não é verdade. Exatamente. É uma pessoa que tem experiência. E tendo experiência e sabendo o que foi o consulado da sua antecessora, tinha que ir a esta entrevista preparado. Preparadíssimo. Mesmo que o Ministério Público não tenha nada para fazer, nem nada pronto, não pode dar esta ideia, porque há pessoas que o ouvem
que por acaso até percebem do que ele está a falar. Ora bem. E aí demonstra que não temos verdadeiramente uma saída. No fundo, não temos nada. Não temos nada. Não Ou temos seja, nada. mais uma vez, uma visão pessimista. Pois. Mas a minha visão pessimista não é conformadora. Ou seja, eu não me sinto conformado com o que existe. Também não. E aquilo que me é possível fazer, como cidadão vulgar, comum, não tenho poder, não tenho forças financeiras, não tenho património que me permitisse, se fosse o Musk ou um dos outros, pegava não sei quantos milhões de euros e dizia, olha, está aqui, pá, gastem à vontade, mas ponham esta área como deve ser. Exatamente. Não posso fazer isso. O que é que eu posso fazer? Posso tentar sensibilizar as pessoas que estão ao pé de mim. Claro. E espero, algumas das que nos escutem, para pensarem, não é que não tenham pensado, não sou presunçoso a esse ponto, não é? Posso ser presunçoso, mas não a esse ponto. Mas o que eu estou a dizer, as pessoas pensem também ouvindo o que outros pensam, porque todos ganhamos com a partilha de pensamento. É a única maneira. As pessoas que nos estão a ouvir, umas se calhar concordam mais com a Helena, outros concordarão mais comigo sobre este assunto ou aquele, e têm as suas próprias convicções e pensamentos, mas se formos muitos, o futuro não pode ser, pode não ter de ser mau. Certo. Pode não ter de ser mau. Por exemplo, se fôssemos um Estado como Espanha, eu teria menos medo de autoritarismos do que em Portugal. E diria-me, porquê? Tiveram uma ditadura longuíssima com Franco. Eu digo, pois. Só que o espanhol de 2020 não é o espanhol de 1930. Pois não. E tem um espírito cidadão, uma consciência cidadã, que se for preciso pôr 5 milhões de pessoas na rua, eles põem. Portanto, é um e nós, ninguém sai de casa. Não. Eu vejo por mim. Eu prefiro muito mais tentar ensinar, dar uma aula, explicar, fazer um podcast, do que ir para a rua de espadas e varapaus. Exatamente. É da nossa natureza. Esta foi a primeira parte da conversa com Paulo Saragossa da Mata, que versou sobre os direitos, liberdades e garantias. Na segunda parte deste episódio, iremos abordar a liberdade de expressão, as fake news e a inteligência artificial.